Olá, meus queridos irmãos, graças a Deus por mais este momento que estamos aqui, na presença do Senhor e junto com meus queridos irmãos para meditarmos na Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Você sabe que a Bíblia declara que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, ele é chamado de Emanuel, que quer dizer justamente Deus conosco. Ele deixou o seu mundo de glória e desceu às regiões inferiores aqui deste planeta para se misturar com o pecador, viver entre os homens, já sabendo ele todas as coisas, porque ele é Deus, de Deus não tem nada que ele não saiba, mas para dar a entender ao ser humano de que ele conhece o seu problema, a sua dificuldade, ele esteve aqui conosco, né? E diz o escritor aos Hebreus que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Então, aquilo que você possa imaginar que seja uma tentação, Jesus já experimentou isso, ele já provou. Agora, ser tentado não é pecar. Pecar é você ceder justamente à tentação. E isto você não vê na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas apenas para significar de que Deus, ele conhece o seu problema, a sua estrutura, ele conhece a sua natureza, ele conhece você por dentro e por fora. O homem não tem como se justificar diante de Deus. Alguém poderia até dizer assim: Deus, o Senhor está na tua glória, longe do pecado. O Senhor não sabe o que é viver aqui neste mundo. Não, ele se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, este Emanuel, Deus conosco, ele está aqui comigo nesse momento, ele está com você, aí na sua casa, aonde você estiver nesta hora. Então, rendemos a ele toda a glória, todo o louvor, porque além de conhecer as nossas mazelas, ele está aqui disposto a nos ajudar. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, né? Ele sabe das lutas que nós temos, mas uma coisa importante ele nos declarou em certa ocasião: eu não vos deixarei só. Enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias. Então, essa presença magnífica não se afasta da nossa vida um só instante, né? Mesmo que você não esteja agindo de acordo com a vontade dele, mas o amor dele é tão grande, ele luta com você até as últimas consequências, porque ele não quer lhe perder. Ele quer que você esteja sempre pertinho dele. Por este motivo, nós vamos servindo a este Senhor que nos conhece, que nos ama e que está disposto aqui a nos ajudar em todo o tempo. Graças ao nome do Senhor para sempre. Bem, e a nossa proposta durante esses dias é falar sobre os sinais dos tempos. Já estamos com uma série sobre este assunto e hoje parece-me que a nossa sexta etapa deste assunto, os sinais dos tempos, né? E hoje nós vamos falar sobre os tempos difíceis. Os tempos difíceis. Os tempos difíceis que a Bíblia nos mostra são tempos realmente que demonstram os sinais dos tempos, sinais que estamos presenciando hoje, que são prenúncio das coisas que estão se desenvolvendo nesses últimos momentos, né? O apóstolo São Paulo, ele escrevendo a carta a Timóteo, no capítulo 3, ele nos mostra isso. Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Os tempos difíceis que nós estamos atravessando, os tempos pavorosos que estamos vivendo, com toda certeza são sinais dos tempos. Agora,
que os tempos finais serão tempos difíceis, tempos cruéis, tempos pavorosos, tempos de angústia, tempos de lamento. Por quê? Qual é o motivo? Qual é a razão? Então, nós encontramos, por exemplo, aqui em Eclesiastes, no capítulo 7, o versículo de número 29, que nos declara o seguinte: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, bom, perfeito, mas ele se meteu em muitas astúcias. É aqui que começa a derrocada. Porque se o homem criado por Deus mantivesse o padrão divino da forma como ele foi criado, o mundo seria outro. Você veria o seu semelhante assim como Deus nos vê, com amor, com compaixão, com misericórdia. Mas diz aqui o escritor de Eclesiastes que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. É neste ponto que nós queremos mostrar como é que esta astúcia do homem é que vai levando a humanidade para um beco sem saída, para uma situação calamitosa, angustiante, neste planeta que nós estamos vivendo. E a partir do momento em que o homem, ele saiu do plano de Deus e quer seguir o seu próprio curso de vida, a sua própria trajetória, escolher o seu destino, nós encontramos quando Deus, no capítulo 6 do livro de Gênesis, ele nos faz uma declaração importantíssima aqui, reportando-se, por exemplo, porque que houve aquela tragédia da humanidade, naquele julgamento da época antes do dilúvio, que dizimou toda a raça humana. Então nós observamos aqui no capítulo 6, e o versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão, naquela época, marcada por Deus, de 120 anos, não é? Pois este é carnal. Não é que Deus fez o homem carnal, não. Você sabe que o que Deus fez o homem é um ser tricotômico. Ele é composto de espírito, alma e corpo. Repetindo, ele foi feito com espírito, alma e corpo. O corpo é este invólucro que você tem aqui, que abriga a sua alma, que é o seu psique, que é o centro do seu eu, da sua razão, dos seus sentimentos, tudo isso vem e fez também o homem interior, o espírito. Agora preste atenção, a minha alma, que é o centro de toda a minha razão, para ela entrar em contato com este mundo, ela precisa do corpo, ela precisa do corpo. E a nossa alma, ela trabalha com os 5 sentidos que estão no nosso corpo. Desde a visão, a sua visão, o seu olfato, o seu paladar, o seu tato, a sua audição. Através destes 5 componentes, a sua alma tem consciência do que se passa em sua volta. O que é que você faz? Quem é a sua família? Qual é o seu trabalho? Quais são os seus anseios? Isto toda a minha alma capta do mundo através dos sentidos que estão no nosso corpo. Agora, a minha alma, para entrar em contato com Deus, ela não entra através da minha natureza humana, carnal. Não! Ela entra através do Espírito que está ali. É justamente através do meu homem interior que eu tenho contato com Deus. O que foi que aconteceu? Qual foi a tragédia do Éden?
Quando o homem pecou, este seu homem interior morreu, porque o salário do pecado é a morte. Então, se houve a morte espiritual do homem, o seu contato com Deus foi extinto, cessou. Ele não tem esta possibilidade, mas ele tem agora a sua natureza humana, a sua natureza carnal. E a natureza carnal, a natureza humana, ela só se alimenta das coisas deste mundo. Então diz aqui o capítulo 6 de Gênesis, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, é voltado justamente para as coisas da carne, dos prazeres, daquilo que lhe satisfaz, aquilo que lhe dá prazer em todos os sentidos, de todo o setor da vida. Então, justamente, este é o grande problema do ser humano. Ele é um ser, infelizmente, carnal, porque o pecado destruiu a sua natureza espiritual. Tiago, no capítulo 4, ele nos declara o seguinte, nesta epístola tão magnífica, onde ele declara o seguinte, uma pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Olha a pergunta, de onde que procedem guerras e contendas? Guerras na família, guerra com o seu companheiro, guerra entre as nações, guerra na humanidade e contendas, encrenca, briga para tudo quanto é lado. Então diz ele aqui a resposta: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Dos prazeres que militam na vossa carne. Diz ainda que você se enche de cobiça, que aqui está o princípio de uma mazela humana. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Por que você não pede? Pedis e não recebeis. Por que você pede e não recebe? Porque você pede mal, diz aqui Tiago, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha de onde vem a fonte do seu pedido. Você pede e não recebe porque você só pede coisa para prazeres carnais, prazeres desta vida, prazeres deste mundo. Então diz ele aqui, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você está entendendo? Como esta nossa natureza carnal, ela nos leva para uma prisão aqui desta vida. Você não tem condição de levantar os olhos para cima. Verificar que existe um Deus que supre todas as nossas necessidades. Todo pedido que você faz, que não recebe, você até muitas vezes desiste. Eu não vou mais orar, porque eu peço e não recebo nada. Por quê? Vamos analisar o que é que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo somente coisas para os prazeres terrenos, prazeres passageiros, prazeres temporais, prazeres que nos vêm satisfazer a nossa natureza humana. Eu duvido que se você pedir coisas que estejam dentro do plano de Deus para a sua vida eterna, Ele não vai negar. Não! Porque Ele sabe que quando você pede algo que seja útil, não apenas para você, mas para o próximo, para ajudar, para orientar, para fortalecer aquelas... Quando nós pedimos desse campo, com toda certeza, o Espírito Santo ele vem ao seu encontro. Porém,
a maior parte do pedido do ser humano são prazeres que levam para a sua natureza carnal, para satisfações carnais. Só aquilo que está aqui na sua frente é carro, é casa, é festa, é farra, é dinheiro para aquilo outro, para o prazer da carne. Agora, observe aqui o que o apóstolo São Paulo nos mostra nesta sua segunda carta, no capítulo 1 e o versículo 1, capítulo 3, o versículo 1 em diante. Preste atenção. Saiba que nos últimos dias haverão tempos muito difíceis, tá? O homem está caminhando cada vez mais para uma regressão naquilo que ele pensa que é cultura, aquilo que pensa que é levado, aqueles estudos que ele tem na academia, na faculdade, e enfim, aquilo que ele busca cada vez mais. Ele está simplesmente levando a sua geração cada vez mais para distante do plano que Deus tem para com o ser humano. Então diz ele aqui, saiba que nos últimos dias, últimos tempos, sinais dos tempos, haverá tempos difíceis. Por quê? Qual motivo? As pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro, amantes de si mesmo e avareza, avarentos. Só quer saber de lucrar, só quer saber de ganhar, só quer saber de receber. E depois que aquilo entra na sua mão para sair, isto é a coisa mais difícil que pode existir na vida do ser humano. Por quê? Porque isto faz com que ele pense que aquilo pode acabar, e aquele dinheiro vai terminar, ele vai ficar depois aí numa situação difícil. Então, meu querido irmão, ele diz aqui a Bíblia, amará, são amantes de si mesmo. E neste ponto, a avareza também toma conta do ser humano. Você pode imaginar, você pode calcular. Você já viu alguma pessoa, alguma ocasião, chegar com você e dizer assim, olha, eu já ganhei bastante, eu não quero mais, eu não vou mais fazer nada. Pelo contrário, você observa no mundo aí fora, os grandes dessa vida, que quanto mais eles têm, mais eles querem. E são capazes de roubar, de saquear, de matar, de defraudar, de fazer o que for possível para que os seus cofres se encham cada vez mais. O amor ao dinheiro traz esta avareza tão grande que o homem se afasta cada vez mais e mais da presença do seu Criador. É o maior ídolo que existe na atualidade. Quando você pega, por exemplo, de repente, um político desse aí que é pego. Ele só é pego, sabe por quê? Porque não cansou de buscar, de furtar, de fazer suas falcatruas. Aí quando não tem mais onde colocar, enche o apartamento de dinheiro, coloca na conta que vem lá não sei da onde, nos países fiscais e outras coisas, paraísos fiscais, e vão colocando ali. E quando ele puder, tiver a oportunidade de tirar, não interessa. Ele não se importa se aquilo que ele está tirando é o dinheiro da saúde, é o dinheiro da segurança, é o dinheiro que vai ajudar aquele pobre a ter um emprego melhor, se é o dinheiro que vai ajudar aquela pessoa a ter a sua casinha própria. Ele não quer saber se o que ele está furtando está ferindo alguém, não, porque ele é amante de si mesmo, ele quer saber de si. Isso é um sintoma cruel dos últimos tempos. Claro que isso sempre aconteceu em toda a história, mas nunca com um volume tão tremendo como esse que nós estamos vivendo na atualidade. O saque dos cofres públicos é uma coisa que já virou uma epidemia, uma doença que tomou conta todo elemento. Quando pleiteia um cargo político, ele gasta uma fortuna tremenda. Por que ele gasta? Ele é capaz de vender a casa, de vender tudo que tem para se candidatar, porque ele sabe que se alcançar aquele posto, ele vai rever tudo aquilo
com juros e correção monetária. Ele sabe que vai fazer as suas falcatruas e vai rever tudo aquilo que ele perdeu, aquilo que ele aplicou. Você está entendendo? Amante de si mesmo. Não quer saber se aquilo que ele está fazendo está sucateando a saúde, os hospitais, a segurança. Ele não quer saber disso, quer saber de si mesmo, é amante de si mesmo, porque a avareza faz com que o elemento faça tipo a sanguessuga, dá. Ele só quer sugar e sugar. Então diz aqui a palavra do Senhor: serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanos. Olha a fotografia que o apóstolo São Paulo nos mostra do homem dos últimos tempos. Olha a fotografia falada do ser humano do século 21. O apóstolo São Paulo, que escreveu isto há 2000 anos atrás, ele mostra isso como sinal dos últimos tempos. O que é que nós estamos observando hoje? Olha, arrogância. São arrogantes. E diz ainda, orgulhosos. E ainda zombam de Deus. Zombam, são zombadores de Deus. Porque dizer que aquilo que eu tenho, aquilo que eu ganho, todo mundo, eu não preciso de Deus para ganhar o meu dinheiro, eu não preciso desse Deus que os pobres da igreja andam atrás. Não, eles zombam de Deus, porque eles vão pelo caminho da sua carnalidade, da sua natureza carnal, que só procura satisfazer o seu intento, só procura satisfazer os seus momentos. Não quer saber nada, desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanos. Você pode observar, hoje, praticamente, quando você visita uma penitenciária, que você visita um presídio, você vai ver ali centenas e milhares de jovens, uma juventude incrível que hoje superlota as casas de detenção, as casas de recuperação, e quando você vai ver ali, foram pessoas que nunca deram voz, nunca deram ouvido ao que o pai orientava, ao que o pai dizia: meu filho, cuidado, esse caminho vai te levar ao precipício, você está indo pelo caminho errado, mas não querem, simplesmente serão ingratos, profanos, porque ainda chega e vai para lá com esse teu Deus, eu não quero saber de igreja, né? Irmão querido, esta na realidade é a tônica do sinal dos tempos, é a característica do homem da nossa época. Diz ainda o apóstolo São Paulo aqui no versículo 3, quando ele declara que não terão afeição, nem caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Vou repetir para você nesse trecho: não terão afeição nem perdoarão. Pessoas de coração duro, pessoas ingratas, pessoas que realmente chegam a um ponto que caluniarão outros e não terão autocontrole. Para eles caluniar, passar para trás um colega, um amigo, contando que a sua satisfação seja realizada, o seu prazer aconteça. Mas, infelizmente, o que é que nós observamos aqui com o habitante do século, né? Eles caluniam, mentem, porque quem rouba, mente. Pessoas que estão aí praticamente na crista da onda, mas são mentirosos. Pessoas arrogantes e profanas caluniarão os outros e não terão autocontrole. Não tem autocontrole no ganho que tem. Ele nunca diz chega, não. Quanto mais tem, ele mais quer. Nem que eu tenha que passar por cima dos outros, nem que eu tenha que destruir quem estiver pela minha frente. Não tem autocontrole. Ele quer saber
que ele vai satisfazer o seu desejo, o seu intento. E diz aqui a Bíblia ainda que serão cruéis e odiarão o bem, o que é certo, o que é correto, o que é honesto, o que é sincero. E isto são palavras que não cabem no vocabulário dessas pessoas. Você está entendendo? São palavras que não cabem no vocabulário desta gente. Expressões como essa: serão cruéis e odiarão o que é bom, o que é correto, o que é sincero. O que é que você está vendo, irmão querido? O Brasil hoje está passando por uma mudança em vários setores. Pelo menos aquela quadrilha de ladrões que saqueavam os cofres públicos, por enquanto eles estão à distância. E a imoralidade, a devassidão, a destruição que estavam causando justamente na cultura brasileira, infiltrados em nossas universidades, nossas faculdades e nossas escolas, deturpando os valores morais da criança, do adolescente, mostrando um quadro que não leva a lugar nenhum, levando as pessoas a um analfabetismo cultural e colocando um sistema esquerdista na mente das nossas crianças, inimigos do bem. Paulo já estava vendo essas pessoas presentes aqui há 2000 anos atrás, onde já se viu colocar dentro de uma escola o ensino para que uma criança tenha dúvida da sua sexualidade. Uma criança que quando nasceu, a enfermeira gritou: é homem ou é mulher. Não pode mais dizer isso, deixa o menino crescer e ele vai escolher. Escolher o quê, meu caro? Quem nasce homem é homem, quem nasce mulher é mulher. Por quê? Que esses valores, isso é uma profanação, isso é uma aberração da natureza. Alguém pode querer fazer isso por conta própria, da sua livre vontade, mas catequizar as crianças para que chegue uma dúvida cruel como esta: banheiro para homem, banheiro para mulher e banheiro ali para meio termo. Ou seja, aquele moço, homem, porque tem uma tendência para o sexo oposto, ele pode ir lá no banheiro das mulheres. Quantos elementos inescrupulosos participaram de banheiro junto com as meninas? Porque você não sabe quem que está ali por trás daqueles panos ali. Então diz aqui o apóstolo São Paulo: serão cruéis, odiarão o que é bom, o que é correto, o que é honesto, o que é certo. O que nós observamos, autoridades que estão constituídas sobre esta nação, tirar o direito que um pai tem de corrigir o seu próprio filho. Quando a Bíblia Sagrada me autoriza: corrige o teu filho enquanto há tempo. Corrige, admoeste teu filho enquanto é tempo. E vem um cidadão lá de fora, inimigo do bem, e simplesmente diz que o pai não pode mais corrigir o filho tem que ter liberdade para agir do jeito que quer. Quando a Bíblia declara que uma criança entregue a si mesma, ela vence a vergonha da mãe, não é da autoridade que deu liberdade para ela, vergonha da família, inimigos do bem. Característica dos últimos tempos, sinal dos nossos dias. Então diz aqui, são perseguições e aflições tais quais, como Paulo está falando aqui, no capítulo de número que nós estamos observando, versículo 4 agora. Trairão os amigos, versículo 4, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Quando o homem chega ao ponto de não mais amar a Deus, para ele o inferno é lucro. Ele quer saber de satisfazer os seus instintos aqui na terra.
Ele quer saber de cumprir a sua missão carnal aqui neste mundo. O que vem depois, ele não quer nem saber. Mas esta pessoa não sabe que dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. Então diz aqui Paulo: trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Amante do prazer, prazer carnal, sensualidade, noitadas, Las Vegas, jogatina, suborno. É justamente isso que o mundo procura. Por que Las Vegas e seus cassinos, que estão ali noite e dia movimentando milhões e milhões de dólares nessas suas jogatinas? Porque é o prazer que o elemento tem. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Amar o prazer desta vida, o prazer deste mundo. É como diz Tiago, que aquele que ama este mundo é inimigo de Deus. É justamente isto que a humanidade está procurando fazer cada vez mais. Eu não quero saber de Deus, eu quero saber de cumprir. E é carro lindo, carro novo, carro último modelo, um valor exorbitante. Enquanto o seu vizinho lá no bairro está passando miséria, desempregado. Não quer saber disso. E diz o versículo 5 ainda, que serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Paulo diz aqui: fique longe dessas pessoas. Fique longe desta gente, de gente assim. Fique. Aparência de piedade, aparência de religiosidade. Dizer que vai na igreja, tudo muito bem, mas vai lá muitas vezes para quê? Fazer o quê? Às vezes até subir num púlpito para pregar um sermão que ele não vive, que não pratica. Irmão querido, de Deus não se esconde nada, de Deus não se zomba. Ele conhece a intenção do coração do homem. Seja sincero perante Deus, seja sincero perante o mundo que nós estamos, sejamos sinceros na nossa prática, na nossa devoção, no nosso serviço a Deus. Sinceridade. É isso que Deus quer de você. Não é camuflagem. A palavra sincero, você vem de duas palavras lá da Grécia: sem cera. Porque quando se fazia uma estátua que ficava aquelas brechas, tapava com cera, depois invernizava, e quando o sol batia, a cera derretia e a brecha aparecia. Então perguntava-se: é com cera ou sem cera? De onde vem a palavra sincero. O que é uma pessoa sincera? É uma pessoa sem camuflagem, é uma pessoa honesta, é uma pessoa sincera, é uma pessoa correta, é uma pessoa que prega o que vive e que vive aquilo que ele prega. Não vai para cima de um púlpito para pregar algo que ele não viva, mas sobe num púlpito como homem de Deus, honesto e sincero. Mas infelizmente nem todos estão agindo desta forma. Então nós observamos, versículo 6, que entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Aqui entra a desonestidade sexual, aqui entra a traição, aqui entra a sensualidade, aqui entra o engano, aqui entra a miséria da sua natureza carnal. Ele quer satisfazer seus instintos e ele encontra mulheres que, infelizmente, ela vende o seu produto de qualquer forma, de qualquer maneira, e o elemento simplesmente cai nessas emboscadas. A carne já está pedindo isso, então vai ele atrás. Mulheres que estão sempre em busca de novidades, mas jamais conseguem entender a verdade. Vivendo na luxúria,
viver uma vida devassa, viver numa situação dessa, é justamente o mundo que nós estamos vivendo. Então diz aqui o versículo 8, Paulo declara: esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambre se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada, a sua fé não é autêntica. Mente depravada, mente carregada de adultério, mente carregada de engano, mente carregada daquilo que não presta, mente carregada da devassidão, pensamentos sobrecarregados de imoralidade. A indústria da obscenidade é uma das indústrias que mais fatura no mundo. É justamente a revista pornográfica, aquilo que está na internet. Por quê? Porque tem uma clientela gigantesca. E entre esta clientela existe ainda pessoas que dizem-se servos de Deus. Saia dessa. Corra. Desapareça. Escapa-te pela tua vida, como o anjo disse para Ló. Escapa-te pela tua vida, atravessa a campina, vai lá para as montanhas, vai para bem distante, porque o juízo se aproxima. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambre se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e a sua fé não é autêntica. É uma fé enganosa. É uma fé cheia de suborno. Diz que é aquilo, mas não é. Infelizmente, é justamente este o ensinado em nossos tempos. O versículo 9, estamos aqui partindo para a parte final, diz aqui: contudo, não irão muito longe. Não. Porque sabe que não vão? Porque não fica na minha casa quem usa de fraude. Não fica na minha casa quem usa de engano. Não é só um engano imoral, sexual, mas o engano da desonestidade. Não fica. Deus é Deus de justiça. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambre. Vamos ver. Concluindo aqui no versículo 10, declara Paulo ainda: mas você sabe muito bem o que eu ensino. Você sabe como eu ensino, como vivo, e qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, a minha paciência, meu amor e minha perseverança. Querido jovem, prezado irmão, tenha um ícone da sua vida. Alguém que você se espelha como autêntico homem de Deus. O apóstolo São Paulo, ele não condena que você imite alguém que faça o bem. Ele declara: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Seja meu imitador. Para um homem dizer isto, para uma pessoa fazer uma declaração desta, sem ter culpa no cartório, sem ter nada por trás que lhe condene. O cidadão estava pregando lá no púlpito, e ele naquele tempo fazendo estudo sobre família, e pegou aquele texto lá, Efésios: maridos, amai as vossas mulheres. Ame a sua mulher. Quando ele começou a querer fazer um comentário, ele olhou para o meio do auditório, a mulher dele estava lá no meio, com o lenço nos olhos, enxugando as lágrimas. E naquele momento ele foi dizer: irmãos, este sermão aqui é duro. É tão duro que eu nem vou falar sobre ele hoje. Tinha dado uns esfregas na mulher. Tinha dado uns empurrões na mulher lá em casa. Tinha detratado a mulher. Que amor é que ele vai subir num púlpito para pregar? Que
coração tem uma pessoa que sabe que lá no meio do auditório tem um credor, tem uma pessoa para quem ele deve? Quem é que vai ter autoridade para pregar se lá no meio do auditório tem aquela mocinha que ele andou mexendo com ela? Paulo declara: seja meu imitador. Irmão querido, o Senhor Jesus está voltando com poder e glória, e Ele vem para tirar do meio deste mundo devasso e cruel um povo que está lhe aguardando, uma noiva sem rugas e sem manchas. No versículo 10, concluindo aqui, ele declara: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conheça a minha fé, minha paciência, meu amor e a minha perseverança. Este é o tipo de homem que pode dizer: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. É isto que Deus quer de mim e de você. Prega o que vive e viva aquilo que você prega. Então nós estamos aqui, irmão querido, verificando, como disse o apóstolo São Paulo, aqui na carta a Timóteo, com tempos difíceis, sabe que nos últimos dias haverão tempos difíceis. Nos últimos dias, isso é um sinal patente do tempo do fim. Homens cruéis, traidores, ladrões, roubadores, isso aqui você, violentos, pessoas inescrupulosas. Quantos e quantas crianças estão sendo abusadas nesse momento por pessoas que não têm caráter, que não têm hombridade, que não têm, só quer satisfazer a sua natureza carnal. Quantas crianças, quantas mulheres estão sofrendo hoje abuso dentro da sua própria casa, sofrendo nas mãos de um marido inescrupuloso, que não respeita, que não ama, que só quer satisfazer o seu desejo carnal. Então, como disse aqui Deus, lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias têm seus limites. Não agirá para sempre. Cuidado, cuidado. Não entristeça o Espírito de Deus com qual for selado. O Espírito Santo, quando entristece, que sai de uma pessoa, meu filho, dê a Deus a eternidade com Cristo. Porque quem te convence é o Espírito Santo. E se ele sair da tua vida, quem é que vai te convencer? Quem é? Então procura viver na presença do Senhor, porque Ele vai ajudar você a chegar às mansões celestiais. Quanto ao mundo, ele vai de mal a pior. Esses sintomas de hoje ainda estão se agravando. O funil está afunilando. A corrupção do mundo vai aumentando cada vez mais. Essa questão que eu falei para você de educação, isso teve um freio agora. Mas se o Brasil dormir no ponto, aquela turma comandada por força diabólica vão invadir de novo o sistema educacional e levar nossas crianças para um abismo sem retorno. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre, que Deus nos guarda de um sistema como esse que perdurou durante décadas, retorne ao seu posto. Ore, irmão, interceda, busque, afaste o Senhor, porque Ele está pronto a abençoar a tua casa. Agora você, como pai, sacerdote da família, toma conta da tua família. Disciplina teu filho enquanto tem tempo. Não é porque o fulano de tal lá diz para você não tocar, não bater, o menino fazer o que bem quer. Deixa ele mandar na casa dele, na sua, quem manda é você. Não vá maltratar seu filho. Eu nunca bati em um filho meu, porque eu acho que o diálogo é o melhor caminho. Mas se houvesse necessidade, não teria problema. Uma varinha de esmasmelo não vai machucar ninguém, mas vai imprimir ali uma mensagem, de maneiras que você tome conta da sua casa. Entrega a tua família na mão de Deus.
Orienta pela Escritura Sagrada o caminho em que a criança deve andar, porque vai te dar delícias mais tarde. Está entendendo? Pai de amor, abençoa esta família, abençoa esta casa. Abençoa esses meus irmãos que estão na escuta do programa, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa falar bem alto em nossa vida e que nós possamos glorificar-Te em todo o tempo. Fortalece a estrutura familiar dos meus irmãos, da Tua igreja, do Teu povo que busca a Tua face. Sabemos que o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este vai permanecer para sempre. Por isso, nos ensina a caminhar de acordo com a Tua orientação e de acordo com a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos ensina a entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, porque o Senhor está pronto a nos ajudar. Ajuda-nos, Pai. Abençoa este lar. Se tem alguma pessoa enferma, estende a Tua mão de poder. Ajuda de uma maneira extraordinária, recuperando esta vida, recuperando essas pessoas que estão enfermas, meu Pai Celestial. Tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão, Pai. Dirige cada um de acordo com a Tua santa, eterna e doce vontade. Nós temos, Senhor, alguns irmãos que estão carentes de nossas orações, que estão com enfermidade. Nossa irmã que vai fazer essa cirurgia ali da coluna, que o Senhor esteja presente usando a mão do médico, Senhor, e que possa realmente ser bem-sucedida. E todos aqueles que estão em convalescência, que possam se recuperar o mais rápido possível, Senhor. Ajuda, Pai. Orienta-nos em tudo. A nossa família está nas Tuas mãos. Eu também te peço esse momento pela Tua igreja em Campinas, do Brasil e do mundo, pelos ministros do Evangelho, que pregam a palavra com uma consciência tranquila de que estão fazendo a Tua vontade, Senhor. Que a mensagem que sejam proferidas nos nossos púlpitos sejam mensagens verdadeiras, que alimentem, que transformem, que mude corações. Deus de infinita bondade, abençoa, Senhor. E também te peço nesse momento pela nação brasileira. Eu te peço pelo presidente da República. Dê sabedoria ao Teu filho, Pai. Dê graça para ele, para prosseguir, fazendo o governo dessa nação prosperar rica e poderosamente bem. Quanto aos seus inimigos, aos seus adversários, nós entregamos em Tuas mãos, porque o Senhor sabe como fazer. O Senhor pode convertê-los, o Senhor pode mudar o coração de cada um, para que o nosso Brasil goze da mais perfeita paz, meu Deus. Ajuda as autoridades constituídas. Não aceitamos que Satanás venha tomar vantagem em cima de autoridade nenhuma desta nação, mas que eles possam unir força em favor da nação brasileira, da população que aqui está. Pai de amor, também te peço nesse momento pela minha família, pela minha casa, pelos meus filhos e netos, pelo nosso pão de cada dia, pela obra que Tu tens colocado em nossas mãos aqui no Instituto Bíblico de Campinas, os alunos que nesse momento estão estudando a palavra através das videoaulas. Levanta através desses ensinos homens e mulheres cheios da Tua graça, cheios do Teu poder, cheios da Tua unção. Continua conosco, nos dando a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.